Se tu é uma daquelas pessoas que dormem com o pé para fora da coberta e acham que o mundo é um lugar bom, esse vídeo não é para ti. Dica, vai ver desenho e poupa o teu psicológico, porque o que eu trouxe hoje é o puro suco do medo. Eu sou Pablo Zorzi e embora a minha modéstia seja tão grande quanto a minha beleza e coragem, eu preciso admitir que até eu senti medinho com os 20 filmes da lista de hoje. Se até eu, o anjinho preferido de Deus, precisou dormir de luz acesa, imagina o que isso vai fazer com esse teu cabeção aí. Bem. Suco de horror e desespero em Banquete no Inferno, nós que se tivéssemos lá ia virar comida bem rapidinho, nos juntaremos a um grupo de desconhecidos que acabam presos num bar decadente no meio do nada, um cenário desolador onde a capirotice não demora a acontecer. E o que seria essa capirotice, Pablo? Criaturas assassinas de aparência grotesca e famintas por carne humana que do Neida invadem e transformam o bar num verdadeiro campo de batalha. Desesperados, os personagens, que variam entre o cliente manguaceiro, a atendente durona e o herói bonitão, são então forçados a unir forças para tentar sobreviver à noite. Misturando elementos de ação com horror gore, outra parte legal de Banquete no Inferno é que as criaturas não representam o único perigo, já que não demora para que a relação entre as pessoas também comece a azedar. E enquanto a noite avança, o grupo vai precisar enfrentar não apenas os monstrengos do capiroto, mas também os seus próprios demônios. Exibindo um festival de sangue e tripa sempre que as criaturas atacam e contando com planos mirabolantes dos personagens para tentar manter elas do lado de fora. Caso tu venha assistir e gostar de Banquete no Inferno, saiba que ele tem continuação, Banquete no Inferno 2, que se passa no dia seguinte ao primeiro filme e acompanha os sobreviventes descobrindo que tem mais monstros espalhados por aí. Que o Lars von Trier tem um parafuso frouxo, todo mundo sabe. Porém, o que a maioria não sabe é que ele é o diretor de A Casa que Jack Construiu, filme que nos apresenta alguns casos de assassinatos cometidos ao longo de mais de uma década por um serial killer chamado Jack. Na trama, o Jack é um Zé Ruela que, conhecendo a própria capacidade de não se importar com ninguém, se assume um sociopata e encontra num outro cidadão misterioso a chance de se gabar sobre os seus crimes. Crimes esses que ele chama de obras, afinal, é óbvio que ele não bate bem, né? O problema é que além de ser maluco e de se achar muito fodão, a verdade é que o Jack não é muito esperto, com alguns dos seus planos sendo verdadeiros sucos de burrice. A Casa que Jack Construiu é um filme violento, tenso e angustiante, bem do tipo que quem curte sangue e tripa gosta. Então, se tu é desse tipo meio louco, pode assistir sem medo. O terror psicológico coreano Sleep, O Mal Nunca Dorme, mistura terror, suspense e uma atmosfera que transforma o sonambulismo numa verdadeira armadilha de Satanás. E a trama acompanha o Yoon-soo e Song-jin, um casalzinho maravilhoso que está à espera do primeiro filho, período que deveria ser de muita alegria e expectativa, já que com certeza todo mundo sempre sonhou em limpar merda de criança 8 vezes por dia e ficar 6 meses sem dormir uma noite inteira. Enfim, cada um escolhe como atrasar a própria vida. Achando que tudo vai ficar bem, eis que o negócio começa a se transformar num inferno quando o Yoon-soo desenvolve hábitos de sonambulismo, murmurando palavras incompreensíveis e andando pela casa no início e no final adotando comportamentos muito mais grotescos e perigosos. Assustada, a Soo-jin busca ajuda numa clínica do sono, onde os médicos tentam entender o que está acontecendo, mas os exames acabam não dando em porra nenhuma. Desesperada e preocupada, a queridona busca então uma alternativa pouco convencional para o problema, a ajuda de um xamã, e aí já dá para imaginar, o filme mergulha no terror psicológico, questionando se a condição do Yoon-soo tem explicação ou se é algo sobrenatural. Disponível para aluguel na Prime Video, Sleep, O Mal Nunca Dorme é um desses filmes que faz a gente se perguntar: e se quem tá dormindo do meu lado for o capiroto encarnado? Tudo normal, quem é que nunca acordou com um trambolho do lado se perguntando que diabo fez na noite anterior? Que atire a primeira pedra. E como eu não tenho pedra aqui, editor, atira uma pedra na tela aí para mim, porque eu nunca fiz isso, eu sou seletivo. Em O Babadook, conheceremos de perto a trágica história da Amélia, uma mulher cheia de problemas que, para completar a descida na ladeira, tem um filho pequeno chamado Samuel, que virou um legítimo pé no saco desde que o pai morreu. Agora sozinha, resta a Amélia criar o ranhento, que durante as crises se torna agressivo e até violento, perturbando ainda mais a pobre mamãe.
teve filho porque quis, agora aguenta. Para completar, o trabalho da Amélia também não anda lá essas coisas. E é assim que durante os primeiros minutos do filme, a gente vai conhecendo a vida dessa família que mal conheço e já considero pacas. Certa noite, eis que o Capetinha pede para a querida mamãe ler um livro ilustrado chamado Babadook, e é aí que o trem desanda de vez. Sonhando todas as noites com um monstrengo, o Samuel passa a achar que o Babadook é real e que vai matar a Amélia, começando a agir de maneira estranha na intenção de proteger a mãe. E bonitinho, ou não, afinal, a partir daqui a Amélia fica mais louca que o guri tentando entender que porra tá acontecendo. Lento, mas repleto de cenas angustiantes sempre que o Babadook aparece, o Babadook é outro daqueles filmes que não vai agradar todo mundo, justo pela lentidão que as coisas acontecem. Enfim, eu vi e achei bastante perturbador. Na trama de População 436, seremos levados a Rockwell Falls, uma cidadezinha onde tudo é tranquilo e as pessoas felizes, muito embora as entranhas do lugar escondam um misterioso segredo. E eis que tudo parecia bem, até que chega ao local o Steve, um agente do censo enviado para atualizar o número de moradores. Inicialmente bem recebido pela população, que o trata bem, mas visivelmente se esquiva de responder algumas perguntas, o Steve não demora para começar a desconfiar que algo está fora do lugar, confirmando a teoria quando ele dá uma olhada nos documentos antigos e descobre que há várias décadas a população da cidade é sempre a mesma, 436 habitantes. Ao investigar mais fundo, ele ainda fica sabendo de uma superstição incomum, que é a crença de que todo mundo que deixa a cidade morre. E isso, somado ao estranho número de moradores que nunca muda, vai transformar a vida do pobre coitado num pesadelo. Gravado com baixo orçamento e disponível na assinatura Premium da Prime Video, População 436 é um filme que tenta incorporar no roteiro e nas gravações algumas ideias que já apareceram nos clássicos, como O Homem de Palha e A Vila, que é aquela sensação claustrofóbica de que o personagem está num lugar de onde nunca vai conseguir sair. A próxima indicação é um filme diferentão que reúne 4 histórias numa só, mas antes de eu te dizer o nome dessa pérola, já sabe, né? Like, inscrição, sininho para ajudar nós, os pobres coitados do capivara zumbi, e aproveita para seguir a gente nas redes vizinhas, porque lá tem indicações de filmes, séries, jogos e livros de terror e suspense todos os dias. Além disso, eu também vou deixar aqui nos cards, lá nas telas finais, esses outros 2 vídeos onde eu indico mais uma caralhada de filmes de terror pra melar a cuequinha. A próxima indicação de hoje são 4 filmes misturados num só. Em Conto do Dia das Bruxas, seremos apresentados a 4 histórias que se intercalam e se juntam em alguns momentos, mostrando diferentes lendas do Halloween. Na primeira trama, temos 4 amigas que vão passar o Halloween numa cidadezinha do interior e as coisas não terminam muito bem. Na segunda, a gente vai conhecer o diretor de uma escola local numa história que nos mostra da pior maneira possível por que crianças não devem aceitar presentes de estranhos. Na terceira, um grupo de crianças decide que seria uma boa ideia ir de noite até uma mina abandonada querendo reviver uma lenda local, que diz que um ônibus com crianças especiais foi jogado num lago pelo motorista maluco, onde todo mundo morreu afogado. E por último, a história de um velho rabugento que aprende na dor que sempre se deve decorar a casa nos dias de Halloween, sob o risco de coisas ruins acontecerem. E é isso, é difícil até de fazer um resumo de Conto do Dia das Bruxas, porque como eu disse, são 4 filmes num só. Disponível para aluguel em algumas plataformas, eu assisti há não muito tempo e gostei bastante, e como eu sei das coisas, provavelmente tu vai gostar também. Dirigido pelo Mike Flanagan, o novo queridinho do terror, O Espelho conta a história dos irmãos Tim e Kaylee, que viviam felizes para sempre com seus pais até que depois de uma série de incidentes perturbadores, o Tim acaba sendo acusado de matá-los e é mandado para prisão psiquiátrica, sendo liberado 11 anos depois. Após a soltura, a Kaylee então o acolhe e o cobra para que eles cumpram a promessa que fizeram na fatídica noite do crime 11 anos antes. Destruir o espelho que eles acreditam ser amaldiçoado e o verdadeiro responsável pela morte dos pais. Intercalando cenas do passado com as ações ocorridas no presente e, de certa forma, até misturando ilusão com realidade, o espelho consegue manter o espectador interessado ao trazer uma repaginação das histórias de espelhos amaldiçoados, só que dessa vez de um jeito um pouco diferente. Investindo mais na atmosfera sombria do que nos sustos em si, o filme consegue fazer com que a gente fique íntimo dos 2 irmãos bem rápido, torcendo para eles e contra o Janho do espelho, até porque nada que é do capiroto a gente gosta. Longe de ser uma obra-prima, tá aí outro filme que eu achei cabuloso e que apostou ainda num final pouco convencional e com gancho para continuação que nunca aconteceu. Em plataforma do mês, uma jovem que descobre que o George Clooney está na Inglaterra
e que planeja dar uma de fã maluca para ir no hotel onde ele está hospedado na esperança de conseguir um autógrafo. Porém, ao sair tarde da noite de uma festa, ela acaba parando numa estação de metrô e, num descuido, perde o último trem depois de tirar uma pestana. Ao acordar, a coitada descobre que a estação está fechada e que todas as saídas foram bloqueadas, sem saber que passar a noite na estação é o menor dos problemas. Afinal, além de enfrentar um colega de trabalho que seguiu ela da festa e que tá querendo dar uns pega nela, a Kate ainda vai ter que sobreviver a um psicopata deformado que vive oculto nos corredores escuros do metrô e que gosta de atacar pessoas que invadem o seu território. Disponível só para quem mancha dos Paranauê criminal, Plataforma do Medo é um slasher violento com bastante cenas de sustos que garantem o nosso interesse até o fim. Pode ver sem medo, porque esse é um baita filme. No cair da noite, começa nos mostrando um flashback do século XIX, onde uma senhorinha chamada Matilda era adorada por todas as crianças do local e chamada de Fada do Dente, já que quando elas perdiam um dente, a véia dava pros ranhentos uma moeda. Noite dessas, seguindo o ditado que coisas ruins acontecem com pessoas boas, a Matilda acaba sendo vítima de um incêndio e fica completamente desfigurada, com a pele tão sensível pelas queimaduras que ela só podia sair de noite e sempre com uma máscara para que ninguém pudesse ver como é que ficou o rosto queimado. E para piorar a situação, tempos depois, ela ainda é injustamente acusada por um crime que não cometeu, depois que 2 crianças desaparecem. Com a multidão furiosa, a pobre da nona Matilda é julgada, condenada e executada, mas não sem antes anunciar que o que antes era gentileza tomarei para sempre como vingança. E aí já viu, pode chamar o padre. De volta aos tempos atuais, Kyle, ainda quando criança, perde um dente, coloca o negócio embaixo do travesseiro e por acidente consegue ver a Fada do Dente, que quase mata ele quando percebe que foi vista. Ao contar a história para os amigos, é óbvio que todos acham que ele é maluco. Ocorre que, anos mais tarde, o Kyle passa a ter estranhas visões relacionadas a essa experiência, indicando que muito em breve a Fada do Dente vai voltar para aterrorizar a vida de todo mundo. E só para esclarecer, se tu tá aí achando que eu contei toda a história do filme, relaxa que esse é só o começo. Disponível para aluguel em vários streamings, No Cair da Noite é mais um daqueles filmes que consegue prender a atenção do espectador, ao mesmo tempo em que dá na gente uns par de cagaços com a véia endemoniada flutuando por aí. Pode ver que esse aqui é de cair os buteados dele. Em Cuco, seremos apresentados a Gretchen, uma jovem de 17 anos que, sem muita escolha, se muda para os Alpes alemães para viver com o pai e a sua nova família. Justo, eu, quando tinha 17 anos, também não mandava em nada. E o que deveria ser uma experiência de recomeço, logo se transforma num troço sombrio, já que desde que chega na nova casa, a Gretchen já sente que algo de errado não está certo. O local paradisíaco esconde um clima pesado, reforçado pela presença do enigmático Sr. Koning, chefe do pai dela. O Koning, por sua vez, demonstra um interesse inexplicável por Alma, a meia-irmã da Gretchen, que é muda e que parece carregar um segredo silencioso. À medida em que começa a explorar o novo lar e tentar se adaptar, a Gretchen então percebe que os acontecimentos estranhos só ficam piores, com sons perturbadores ecoando na casa de noite, olhares suspeitos dos moradores locais e o próprio comportamento do pai, que começa a aparecer fora do normal. E quanto mais ela investiga, mais a paranoia toma conta, levando a coitada a questionar se tá ficando maluca ou se tem algo sinistro rondando o lugar. Adivinha. Outro que está disponível para aluguel na Prime Video, Cuco é uma história de revolta contra o vício humano em querer controlar a natureza. Tem cenários bem bacanas e mergulha o espectador numa jornada de manipulação, onde a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer nunca desaparece. The House é uma animação stop motion que leva o espectador para dentro de uma casa sinistra que atravessa diferentes épocas e dimensões, sendo o palco de 3 histórias interligadas por um mesmo tema: a busca pela felicidade e o preço da ambição. Com uma estética bizarra e melancólica, o filme apresenta personagens que se encontram presos de uma forma ou de outra ao que essa casa representa. Na primeira história, que se passa no passado, conhecemos uma família humilde que recebe uma oferta irrecusável: se mudar para uma nova casa luxuosa projetada por um arquiteto excêntrico. Porém, a promessa de uma vida melhor logo se transforma num pesadelo conforme os pais são consumidos por uma estranha obsessão e começam a perder completamente a noção da realidade. A segunda história, no presente, acompanha um empreiteiro ambicioso que aposta tudo na reforma da casa para poder vendê-la. Porém, o sonho de transformar o local numa propriedade moderna logo se torna um pesadelo psicológico quando estranhos compradores aparecem
E por fim, a terceira se passa no futuro, onde a casa agora se encontra num mundo pós-apocalíptico, inundado, onde um gato humanoide luta para manter a casa intacta, insistindo que ainda pode restaurá-la e fazê-la prosperar, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Com um terror sutil e filosófico, The House, que está disponível na Netflix, prova pra gente que o terror não precisa ser explícito para ser perturbador. Então, se tu gosta de história bizarra, fica a dica. Em O Homem da Cabana, Stephen Lang, conhecido por seus papéis em Avatar e O Homem nas Trevas, voltou ao papel de um velho recluso que vive numa cabana isolada, levando uma vida solitária e cheia de segredos. Certo dia, a tranquilidade do seu isolamento é interrompida quando Joe, um jovem viajante, aparece na cabana, perdido depois de ter pego um desvio na trilha da floresta. Desconfiado e paranoico, o velho decide que o Joe não é quem diz ser e, imaginando que ele seja um inimigo, decide fazer o pobre caminhante como refém dentro da cabana. Preso e parecendo que o velho tem intenções muito mais obscuras do que ele poderia imaginar, o Joe precisa então encontrar um jeito de escapar antes que seja tarde demais. Disponível na Prime Video, O Homem da Cabana é um thriller psicológico de tirar o fôlego que prende a gente com uma narrativa intensa, onde a linha entre amigo e inimigo se torna bastante fina, a ponto de quem está assistindo não saber quem é o mocinho e quem é o vilão da história. Turno Maldito, outro terror clássico de local isolado, nos conta a história de uma jovem que aceita um emprego noturno num motel decadente, sem saber que está prestes a viver a pior noite da vida. O motel, quase abandonado e esquecido no tempo, tem corredores que se estendem além do que deveriam e quartos que guardam histórias que ninguém deveria conhecer, onde o silêncio é frequentemente interrompido por barulhos estranhos, vozes distantes e sombras que se movem no escuro. E, como em todo bom filme de terror, é claro que a jovenzinha ignora os acontecimentos, dizendo que é tudo culpa do cansaço e do isolamento da noite, com ela mudando bem rápido de ideia quando descobre que o motel tem um passado pra lá de violento, marcado por tragédias e desaparecimentos misteriosos. Presa num lugar onde o tempo parece distorcido e a lógica não se aplica, ela agora precisa enfrentar a verdade, já que algo muito mais antigo e maligno habita aquele lugar. E não quer que ela saia dali viva. Disponível na Max, Turno Maldito é um filme clichê bem feitinho, e como eu sempre falo, não tem problema ser clichê se for bem feito. Aqui é o caso. Pode ver que vale a pena. Se tu aí, assim como eu, curte filme que nos faz levar cagaço a todo momento, então chegou a tua hora. Em Deadstream, filme que combina terror com comédia de forma magistral, Shawn é um criador de conteúdo famoso por suas façanhas perigosas que está enfrentando um momento difícil na carreira. Sabemos como é. Estamos aqui há uns 3 anos gravando o vídeo e o momento difícil nunca passa. Cancelado pela turma do Lacre depois de um comentário de mau gosto em uma de suas lives, ele está agora determinado a recuperar os seguidores e patrocinadores que perdeu, e eu acho que isso é um sinal divino para que eu também pare de falar tanta merda nos vídeos. Eu juro que tento, mas é que a quinta série que vive em mim não permite, vocês que lutam. Para dar a volta por cima, o Shawn então traça um plano infalível, decidindo transmitir ao vivo durante a madrugada de uma antiga mansão assombrada. Equipado com câmeras de última geração e pronto para enfrentar o desconhecido, é óbvio que a ideia dá ruim quando eventos inexplicáveis começam a acontecer, obrigando o Tongo a ter uma luta para sair da mansão com vida. E agora, pensando aqui, sabe quando eu faria isso por dinheiro? A qualquer momento, porque fantasma não existe e eu adoro dinheiro. Gravado com baixo orçamento, Deadstream é ao mesmo tempo assustador, divertido e ainda deixa aquela reflexão sobre o vale tudo da fama entre os influenciadores digitais. E só para esclarecer, nós aqui do Capivara não queremos ser influenciadores digitais, porque se vocês fizessem tudo que nós fizemos na vida, possivelmente iam estar preso ou internado numa clínica. Na trama de Um Mistério das Duas Irmãs, depois da morte da mãe doente, vítima de um incêndio, a jovem Ana tenta o suicídio e é enviada para uma instituição psiquiátrica. Meses depois, mesmo tendo dificuldades para se lembrar do que aconteceu naquela noite, o psiquiatra acalma ela, afirmando que ela está curada e que já pode voltar para casa, uma mansão próxima da praia. Ao chegar, a Ana descobre que a antiga enfermeira da mãe virou agora sua madrasta, reencontrando também a sua irmã Alex, que ela não via há muito tempo. Conforme os eventos se desenrolam, a Ana passa a ser cada vez mais assombrada por fantasmas e passa a acreditar que a atual madrasta matou a mãe. E é aí que as duas irmãs decidem procurar por evidências que provem que a mulher é uma assassina. Também disponível para aluguel em alguns streamings, O Mistério das Duas Irmãs é a regravação de um filme sul-coreano que fica dividido entre o drama familiar, as investigações da Ana e da Alex
e os momentos de terror sobrenatural. Apesar do filme todo ser bom, eu diria que a melhor parte é o final, que deixa a gente pensando em como não tinha percebido aquilo antes. Em Sangue Frio, um thriller de sobrevivência com elementos de terror, conheceremos um homem que, em meio a uma nevasca nas montanhas rochosas do Colorado, vê a sua viagem se transformar numa luta pela vida quando o carro atola na neve. Sem chance de pedir ajuda, o Bob logo percebe que o frio não é o único problema, já que algo o observa na escuridão, esperando o momento certo para espalhar sangue e tripa para todo lado. Com o isolamento e a falta de recursos se tornando um problemão, no começo o cara até tenta lidar com a nevasca, improvisando formas de se manter quente, mas conforme o tempo passa e o socorro não chega, o verdadeiro terror começa a se revelar através de ruídos estranhos vindos da floresta e sombras se movendo entre as árvores, ou seja, tem alguém ou algo caçando ele e ele não tem para onde fugir. Disponível só para quem manja das piratarias, Sangue Frio aposta no terror psicológico e na força do desconhecido para manter o espectador no limite, se perguntando se o coiso ali vai conseguir sair vivo ou não. Baita suspense que nos mostra que se um dia alguém aí ficar perdido na neve, o pior inimigo nem sempre vai ser o frio, mas sim o que se esconde nele. E percebam que hoje eu tô muito filosófico. O terror sobrenatural Corin transforma o ambiente religioso de um internato num verdadeiro pesadelo. A trama segue um grupo de estudantes que, sob as ordens de um dos seus professores com um parafuso frouxo, são instigados a realizar um ritual proibido. Vai dar ruim, já que o que de início parece só um experimento estranho, logo se torna uma porta aberta para o capiroto entrar. O tal ritual, conhecido como Corin, não é uma simples superstição, afinal ele tem um propósito: invocar doppelgangers, ou seja, cópias exatas mas corrompidas de cada um que realiza o ritual. E no início, como é de se esperar, os alunos encaram a experiência com ceticismo, mas logo percebem que as réplicas não são ilusões, mas sim entidades que parecem querer habitar o mundo real. Conforme a noite avança, a presença dessas entidades começa a se espalhar, tornando impossível distinguir quem ainda é humano e quem já foi substituído. Transformando o conceito clássico de doppelganger em algo ainda mais aterrorizante e trazendo uma história cheia de mistério, se tu curte um terror que mistura folclore, possessão e paranoia, Corin é uma baita opção. Não é a 7ª maravilha do mundo, mas vale o tempo. Só cuida para não se olhar no espelho depois de assistir, porque vai que tu seja tão feio que o teu reflexo decida ir embora. Melhor prevenindo. Em Oráculo, mais um que está disponível para aluguel na Prime Video, uma jovem que está querendo mudar de vida aceita um emprego numa propriedade isolada e aí já pode chamar o padre, porque é certo que vai dar errado. Desde a chegada, a sensação de estranheza toma conta, já que a casa é enorme, antiga e a presença de algo maligno parece impregnada nas paredes. Com o passar dos dias, visões perturbadoras começam a assombrar a coitada durante a noite, e o que pareciam ser só lembranças distantes da sua infância se tornam cada vez mais vívidas quando figuras sombrias passam a espreitar nos corredores, sussurros a ecoar pelos quartos vazios e a sensação de que alguém está observando ela nunca desaparece. Tô fora. Conforme a protagonista mergulha nos mistérios da casa, ela ainda descobre que o mal que habita aquele lugar tem raízes profundas ligadas a eventos traumáticos do passado que nunca foram completamente enterrados. Presa entre o passado e o presente, ela precisa agora desvendar a verdade antes que seja tarde. Porém, algumas forças não querem ser descobertas e vão fazer de tudo para garantir que ninguém saia da casa para contar a história. Sombrio e claustrofóbico, Oráculo entrega aquele tipo de história de protagonista com um problema do passado que reaparece no presente, nada muito diferente de uma porção de filmes que a gente já viu por aí. De qualquer jeito, é sempre bom ter mais opção. Eu sou Pablo Zores, confere essas outras listas de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui!